Vocês já perceberam como de uns anos pra cá parece que todo mundo resolveu estudar para concurso público? Aquele seu amigo que queria empreender, tinha uma visão mais empreendedora, o seu primo que sonhava em ser influencer, o seu colega que falava que CLT nunca mais, e de repente eles estão lá fazendo um cursinho, resolvendo a questão e falando editais de concursos públicos. E junto com isso vem aquela frase clássica que muita gente sempre solta para essas pessoas que querem prestar concurso público. Ah, essa mentalidade é pequena, é coisa de quem não quer crescer na vida. Concurso público é mentalidade de pobre. Ah, concurso público é coisa de quem não tem ambição. E aí eu fiquei pensando, cara, será mesmo que prestar concurso público é uma mentalidade de pobre? É uma mentalidade que não tem ambição? Ou será que é uma mentalidade mais racional da coisa toda, principalmente a realidade que a gente está vivendo aqui no país? Mas antes, não se esqueçam do seu like, que é muito importante, de comentar uma coisa aleatória como pão de queijo, concurso público, que ajuda muito no engajamento do vídeo. E se vocês fizerem isso, eu vou deixar um like no seu comentário. E também, se você tá no seu smartphone, se tiver a opção de hypar o vídeo, já hypa logo de começo pro algoritmo enviar para mais pessoas, beleza? Bom, esse todo julgamento que eu vejo nas redes sociais de jovens que quer prestar concurso público, de algumas pessoas que, né, se deram bem, entre aspas, assim, na vida, que construíram um patrimônio, isso, aquilo, dizem que concurso público é quem quer sugar o dinheiro público, quer mamar no sistema. Mas, cara, se a gente parar um pouco para pensar o cenário que a gente vive aqui nas terras tupiniquins, não dá para negar que o Brasil é um país de altos e baixos, e mais para baixos, né? A economia, o mercado de trabalho é uma montanha-russa. E para quem tá começando a vida adulta, os jovens, que eu reparei muito que muitos jovens estão querendo prestar concurso público, que antigamente não tinha tanto essa visão, porque praticamente você trabalhava numa CLT, você já tinha meio que o caminho já andado para o sucesso, que você já tinha uma carreira já estabelecida, você podia crescer na empresa, isso, aquilo, ou se você se destacasse no seu ambiente de trabalho, você podia sair daquela empresa e entrar numa melhor e ganhar mais, isso, aquilo. Só que hoje, cara, a vida adulta do jovem brasileiro médio não é assim, cara. Praticamente você vai ter que ter um currículo excelente, você vai ter que ter muitas qualificações, vai ter que falar idiomas, vai ter que fazer isso e aquilo, para você ganhar um pouco mais de um salário mínimo. Então a conta não fecha. E fora ainda que eu sempre falava com meus amigos, que, cara, para você hoje no Brasil ser um profissional de destaque, ou você tem que ser um profissional fora da curva na sua profissão, ou você vai ter que ter contatos, você vai ter que ter alguma influência naquele tipo de ambiente para você conseguir um trabalho minimamente bom. Então, de duas uma, ou você é um profissional excelente na sua área, que você não precisa de nenhum network, né? Aquela famosa influência que você tem, as pessoas podem te ajudar, ou você tem uma espécie de padrinho para colocar em um serviço melhor. Se essas duas opções não forem o seu caso, então, meu amigo, você, infelizmente, vai ter que se esforçar 3 vezes, 4 vezes mais do que uma pessoa mediana da sua área. E é uma montanha russa, cara. Por isso que a gente vê muito a informalidade crescendo, a dificuldade de conseguir um primeiro emprego que pague bem, a pressão por resultados que nem sempre vem, e é um ambiente que gera muita certeza. E que nem eu falei, aqui no Brasil, eu não tô vitimizando isso, aquilo, mas é muito difícil você crescer dignamente, sabe? Coisas básicas que a gente precisa pra gente ter uma vida boa, a gente não consegue. A carga da pressão do jovem de hoje, a famosa geração Z, querendo ou não, as pessoas ignorando, é uma geração praticamente ferrada em todos os sentidos. A questão da economia, a questão dos relacionamentos, a questão do básico, a questão da alimentação, tudo, cara. Tudo tá ferrado, a gente tá ferrado. E nesse contexto que a busca por um porto seguro, sabe, entre aspas, se torna quase um instinto de sobrevivência. Quem não quer ter um pouco mais de tranquilidade para planejar o futuro, para ter acesso a um bom plano de saúde, para poder pagar as contas sem aperto no coração todo mês? É uma realidade que muitos de nós enfrentamos. E é super legítimo, na minha opinião, querer uma vida estável e buscar, consequentemente, o concurso público. Eu sei que vai ter pessoas aqui argumentando isso, aquilo, mas fique comigo até o final que eu vou colocar uns pontos aqui que eu acho que vai fazer você pensar a respeito. E a questão também não é sobre, você tá sendo menos ambicioso ou isso, aquilo. É, na minha concepção, você ter um chão firme para construir os seus sonhos. Usar o lado mais racional da coisa toda do que o emocional. Eu sei que pode ter gente argumentando aqui, mas você tá tendo uma visão mais de escassez, você tá pensando baixo, isso, aquilo, você só vai ganhar aquele salário todo mês, não vai ter aquela questão de quanto mais eu trabalhar, eu vou ganhar mais. Se você prestar um concurso público, dependendo, você vai alcançar um teto e você vai ficar nesse teto. Só que, cara, para aquela pessoa que vem de baixo, sabe? Que não teve um padrinho pra colocar ele em um trabalho melhor,
ou ele não é um profissional destacável dos demais que nem precisa de nada, se o próprio currículo já fala por ele mesmo, é mais compreensível ele buscar um concurso público, principalmente os jovens, sabe? Porque pensa assim, você que saiu do ensino médio não tem nada em mente que você quer fazer da sua vida, não sabe a faculdade que você quer fazer, não sabe o que você é bom na sua vida. Então, na minha concepção, se eu olhasse lá atrás, né, quando eu saí do ensino médio, eu me autoaconselharia a fazer um concurso público, independentemente do que for uma área razoavelmente boa, para pelo menos ter uma coisa pingando todo mês, mesmo que seja pouco na visão de muitas pessoas, mas pelo menos você já tem uma coisa já garantida, né? Porque é melhor você ter um pássaro na mão que dois voando, aquele ditado que todo mundo já ouviu. E se antes o concurso público era visto como coisa de gente mais velha, ou quem já tinha tentado de tudo, hoje a história é outra, cara. Ó, só pra vocês terem uma ideia, o censo de concursos de 2025, por exemplo, mostrou que a maioria dos concurseiros tem entre 25 a 29 anos. E muitos, pasmem, já têm empregos, veja bem, mas estão buscando algo a mais, algo melhor e estável. E eu mesmo fiz uma pesquisa informal para montar esse roteiro e eu analisei muito em posts em redes sociais, em vídeos aqui no YouTube e em outras plataformas, e eu notei um padrão que praticamente é disparado o porquê de tantos jovens correndo para o concurso público. É a estabilidade. Não foi o salário alto, não foi férias de 30 dias, não foi o FGTS, foi a estabilidade. E isso não é uma coisa fora do comum, cara, querendo ou não, reflexo da nossa sociedade que tá com medo, que tá insegura, que olha pro futuro e não consegue enxergar a estabilidade no setor privado, por exemplo. E olha, a pandemia foi uma questão que muitos começaram a olhar que você está numa empresa há 10, 15, 20 anos, quando acontece alguma coisa e precisa cortar gastos, cortar custos, você vai ser mandado embora, não importa se você já prestou 10 anos da casa, se você sempre bateu a meta, se você é o melhor da equipe. Quando o dono decide que precisa enxugar a folha, você vai simples assim. A pandemia foi estopim no despertar das pessoas, dos jovens. E no serviço público isso não acontece. Depois que você passa pelo estágio probatório, que dura cerca de 3 anos, você tem estabilidade garantida. Ninguém te demite sem um processo legal específico, deixando claro, não é que você nunca vai ser demitido. Mas se acontecer é porque é um processo muito mais específico, se é assim que eu posso dizer. E é fato que muitos desses jovens nem cogitavam concurso antes, mas com o andar da carroça aqui no Brasil, como a gente diz, isso se tornou uma das poucas portas que parecem realmente abertas para uma vida minimamente confortável. E é uma escolha pragmática, inteligente diante de um cenário que não oferece muitas outras garantias. E aquela tal frase de mentalidade pobre, de mentalidade de escassez, que você vai mamar no sistema, isso, aquilo. Cara, essa expressão muitas vezes vem de uma visão que supervaloriza o empreendedorismo a qualquer custo. Eu não tô criticando quem é empreendedor, isso, aquilo. Eu, na minha concepção, acho que não existe trabalho melhor do que você trabalhar para você mesmo, né? Eu acho que é o sonho de todo mundo trabalhar aquilo que você gosta, fazer seus próprios horários, isso, aquilo, ser seu próprio chefe. Só que, cara, a realidade de muitas pessoas, mesmo empreendendo isso, aquilo, não vão conseguir. Então a busca por estabilidade no concurso público é mais viável. Tem vários empreendedores, empresários que sempre jogam essa cartada na mesa, né? Que pessoas super bem-sucedidas sempre criticam a busca por estabilidade, dizendo que ela limita o potencial de ganho e impede a criação de riqueza. E de certa forma é uma verdade. Por exemplo, o concurso público, que eu citei anteriormente, tem seus tetos salariais e é uma dinâmica diferente do mundo dos negócios. Mas será que é justo rotular a busca por segurança como mentalidade de pobre? Eu acho que não. Pelo contrário, muitas vezes é uma mentalidade de sobrevivência e de inteligência estratégica. Diante, cara, de um sistema que infelizmente não oferece as mesmas oportunidades para todo mundo. E quando você vem de uma família que tem patrimônio, que tem uma rede de contatos, que pode te sustentar enquanto você tenta empreender, o risco já é calculado. Você pode errar e recomeçar. Você tem um porto seguro. Agora você é o primeiro da família a se formar. Quando você mora de aluguel, quando sua família depende do seu salário para pagar as contas, tentar empreender pode significar perder tudo. E aí o concurso público entra nessa jogada. Não é apenas uma questão de falta de ambição. É mais uma questão de inteligência estratégica. É mais sobre calcular o risco com o que você tem, não o que você gostaria de ter. E tem até uma frase que eu gosto muito, que é assim: é muito mais fácil ser corajoso com o dinheiro dos outros.
E muita gente que fica criticando que quem quer concurso, principalmente os jovens, você é jovem, você tem que usar sua energia da sua juventude para empreender, para fazer isso, aquilo, para tentar coisas novas. Só que a mesma pessoa que critica os jovens que querem prestar o concurso público tá exatamente falando isso que eu falei para vocês, está usando o porto seguro que ela tem da família, isso, aquilo, e sendo corajosa com a segurança que não é dela. Aí é fácil, né? E tá julgando no modo fácil. Então, só pra gente ter uma visão mais completa, vou começar falando dos prós e contras do concurso público. No lado dos prós, a gente tem, é claro, a estabilidade, que é a busca de todo mundo, que eu falei bastante no decorrer desse vídeo. Além disso, muitos cargos oferecem bons salários, cara. Benefícios como auxílio alimentação, plano de saúde e possibilidades de progressão de carreira através de planos de cargos e salários. A rotina também, em muitos casos, é mais previsível, que permite um melhor planejamento da vida pessoal. E também a carga horária, dependendo do concurso que você fizer, varia entre 8 horas, 6 horas. E também tem aquela sensação de muitas pessoas, quando tem aquela vocação de prestar concurso, de estar servindo a sociedade, o que para muita gente é um grande motivador. Mas, como tudo na vida, tem os contras. E o principal deles, na minha opinião, é o tempo de estudo, que querendo ou não é uma jornada longa, que exige muita dedicação, disciplina e muitas vezes sacrifícios. E a concorrência é altíssima, dependendo do cargo que você vai prestar, é altíssima, o que torna todo esse processo ainda mais desafiador. E a rotina de trabalho, uma vez aprovado, pode não ser tão dinâmica ou inovadora quanto em algumas empresas privadas, por exemplo. Além disso, o servidor público tem suas burocracias e, em alguns casos, a remuneração pode não acompanhar o ritmo do mercado privado para determinadas áreas. É uma escolha que precisa ser muito bem pensada, com os pés no chão. Mas analisando a frio todo esse cenário que a gente está vivendo aqui no Brasil, principalmente a questão dos jovens brasileiros hoje, a questão financeira, a questão econômica, um concurso público virou a última saída para eles ter uma vida minimamente digna. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião. Se vocês concordam ou discordam, deixa aqui nos comentários. E também, você está pensando em prestar concurso público ou já prestou? Deixa aqui nos comentários. E também, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque logo abaixo. Se quer com mais prioridade, coloque junto com o Valeu Demais. E fora ainda que tem possibilidade de vocês me ajudarem financeiramente, tanto no Apoia-se, no Valeu Demais, copiando e colando o Pix ou lendo o QR Code que eu sempre deixo aqui na descrição dos vídeos, ou também da forma grátis, deixando seu like, comentando, se inscrevendo no canal e engajando muito o vídeo, beleza? Então, no mais, desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.